Bom, vamos continuar aqui o nosso curso, né, de Teoria do Conhecimento. Eu quero continuar falando do Austin, no capítulo 2 do livro do Barry Stroud, em que ele, de alguma maneira, apresenta a sua análise e crítica da resposta que o Austin dá ao ceticismo. Em parte, o interesse do Barry Stroud é justamente o de mostrar que o ceticismo é mais forte do que parece. O interesse dele não é estabelecer a verdade do ceticismo, já vimos que se trata de uma verdade ou de uma correção condicional do ceticismo, e é algo que a gente vai aprendendo com essa discussão, né? Então, é um aspecto positivo, que é entender melhor qual é o problema do mundo exterior, o que significa dizer que a gente não sabe nada sobre o mundo à nossa volta e entender esse projeto da filosofia, né? Eu, na última aula, examinei 3 argumentos ruins do Austin, onde ele criticaria o cético, em primeiro lugar, que não haveria uma base específica para um contraste, é falso, porque o cético oferece, por exemplo, a possibilidade de nós estarmos sonhando em contraste a estarmos percebendo. O segundo argumento é que se ele especifica um contraste, então há procedimentos para resolver a questão. Nós já vimos que esse argumento também não é bom, porque todos os procedimentos que supostamente resolveriam a questão, eles podem ser sonhados e, portanto, não afasta a possibilidade de estar sonhando. E, finalmente, o terceiro argumento é que haveria uma espécie de diferença qualitativa entre as percepções da vigília e aquilo que a gente sonha, e o mesmo argumento vale aqui, né? Não é verdade que no nosso sonho as percepções ou as imaginações sejam sempre meio confusas, meio obscuras, pouco persuasivas, né? Portanto, esses 3 argumentos eram ruins. O quarto argumento, esse sim é bom, e que vai gerar toda a discussão daí até o final do capítulo, né? É o de que é preciso ter uma razão específica para duvidar. A gente não duvida por qualquer coisa, é preciso ter uma razão específica, isso é, dentro de certos contextos, algumas alternativas àquilo que está sendo afirmado são relevantes e precisam ser excluídas, em outros contextos elas não precisariam ser excluídas, né? E essa, então, ideia do Austin, segundo a qual a premissa, né, para saber algo sobre o mundo exterior é preciso eliminar a possibilidade de que estejamos sonhando, é essa premissa do argumento cético que é posta em questão. Para saber algo a respeito do mundo, não é preciso, exceto em certas circunstâncias especiais, em certos contextos, em certas ocasiões, não é preciso excluir a possibilidade de se estar sonhando, né? Então, digamos assim, se eu acordo de manhã e ouço um grito, eu ainda estou com um pouco de sono e eu me pergunto se de fato eu ouvi um grito do meu vizinho ou se eu estava sonhando que alguém estava gritando. Nesse contexto, é preciso, sim, excluir a possibilidade de que eu estava sonhando, para saber se alguém gritou ou não, né? Mas, por exemplo, agora que eu estou aqui falando para vocês, sentado na cadeira diante de um computador, não tem sentido pedir a exclusão da possibilidade de estar sonhando para dizer que eu sei que eu estou aqui sentado numa cadeira falando para vocês diante do computador, né? Isso o Austin faz a partir de uma análise das práticas linguísticas na vida cotidiana, né? E ele, portanto, pretende estabelecer certas conclusões filosóficas a respeito do conhecimento, por exemplo, pretende refutar o ceticismo, pretende mostrar que a gente tem conhecimento sobre o mundo a partir ou com base numa análise dos fatos sobre as nossas práticas linguísticas cotidianas, né? E a questão é saber se esses fatos de fato estabelecem que nós temos conhecimento, né? Eu vou ler aqui para vocês o fim do parágrafo 29.
porque é aí que o Barry Stroud coloca a questão que ele vai examinar e vai discutir longamente. Diz ele: pretendo me concentrar na questão. Esses fatos da prática cotidiana e científica mostram que o raciocínio de Descartes se desvia dos procedimentos e dos padrões cotidianos para adquirir e avaliar o conhecimento? Né? Isto é, se a exigência que nós precisamos afastar a possibilidade de que estamos sonhando é um desvio das nossas práticas cotidianas ou não é? O Austin pretende que é, e o Descartes pretende que não é. Nós poderíamos colocar da seguinte maneira: qual é a nossa concepção ordinária ou comum de conhecimento? O Austin formula uma exigência fraca, né? Quer dizer, só ocasionalmente, só de vez em quando, é preciso que a gente exclua a possibilidade de estar sonhando para dizer que a gente sabe alguma coisa. É isso o que o Austin pretende extrair, né, das suas análises dos usos linguísticos, né, ou das práticas linguísticas da vida cotidiana. Né? Em cada contexto, então, determina que alternativas nós deveríamos eliminar para que a gente possa dizer que alguém sabe alguma coisa, tá certo? O Descartes tem uma exigência mais forte. O que ele vai dizer é que sempre é preciso excluir a possibilidade de estar sonhando, não apenas naquelas ocasiões em que, de fato, a gente reconhece que é preciso excluir essa possibilidade. Não é apenas quando eu estou acordando, ou quando eu tomei um remédio que me deixa meio dopado, alguma coisa assim, que eu preciso me perguntar se eu estou sonhando ou se eu estou acordado, né? Para o Descartes, não. Sempre, em qualquer circunstância, é preciso excluir essa possibilidade, né? O que não quer dizer que o Descartes pretenda que todos os dias na nossa vida a gente faça isso, né? Mas a ideia do Descartes é que, para que a gente possa atribuir conhecimento a alguém, é preciso sempre estar excluída essa possibilidade de que eu esteja sonhando. Então, digamos assim, nós temos duas análises diferentes da concepção comum de conhecimento. Nessa concepção comum de conhecimento, a exigência para se ter conhecimento é a exigência fraca do Austin, que cada contexto determina as alternativas que devem ser excluídas. E, por exemplo, então, a alternativa de que eu possa estar sonhando deve ser excluída em alguns poucos contextos, mas não nos outros, ou a nossa concepção ordinária de conhecimento é tal que se exige, para que a gente diga que alguém tem conhecimento, né, que sempre é preciso ter excluído essa possibilidade. Essa, então, é a exigência forte do Descartes. A questão é quem tem razão aqui, né? Qual é a exigência, ou se vocês quiserem, qual é a condição para a qual a gente possa atribuir conhecimento às pessoas, né? Basta essa exigência fraca sugerida pelo Austin, ou nós precisamos, ou quem tem razão é o Descartes com a sua exigência forte, né? O Barry Stroud vai traçar uma distinção entre as condições de asserção e as condições de conhecimento. Quer dizer, digamos assim, ao traçar essa distinção, o Barry Stroud vai se colocar mais do lado do Descartes do que do Austin. Eu digo mais do lado do Descartes porque ele não está afirmando a posição cartesiana. A gente sabe sempre que é uma questão condicional. O Barry Stroud não está se comprometendo com aquilo que diz e afirma. O Descartes ele está tentando entender essa posição, né? E, ao entender isso, ele mostra como o Descartes e o cético podem resistir à crítica do Austin, né? Então, ele Stroud, traça essa distinção entre, de um lado, as condições de asserção e, de outro, as condições de conhecimento. Quais são as condições de conhecimento? O Barry Stroud não dá e não enumera isso, né? Para ele é uma questão bastante complexa, bastante difícil e que talvez nem tenha uma resposta muito clara. Mas, simplificando, tradicionalmente as pessoas dizem
que as condições de conhecimento, para que a gente possa atribuir conhecimento para alguém, para dizer que fulano sabe tal coisa, é preciso, que essa pessoa creia no que ela afirma. 2, é preciso que aquilo que ela afirma ou aquilo em que ela crê seja verdadeiro, né? E, finalmente, essa pessoa precisa estar justificada, né, na sua crença, né? Justificada para pensar que a crença dela é verdadeira. Então, seriam 3 condições de conhecimento, né? Essas 3 condições estão sempre perpassando o livro do Barry Stroud, mas nunca ele subscreve. Eu acho que ele não subscreveria dessa maneira a análise, né? Aqui, o que ele está discutindo é se, para ter conhecimento, uma das condições é ter eliminado a possibilidade de estar sonhando ou não, né? Se o Descartes tiver razão na sua exigência forte, sim, né? Uma das condições de conhecimento é ter eliminado a possibilidade de estar sonhando. Se a exigência do Austin for correta, não é preciso fazer isso sempre, só ocasionalmente, só em certas circunstâncias ou em certos contextos, né? De um modo geral, também se poderia dizer que as condições de asserção, embora o Barry Stroud não enumere, também eu acho que ele não pretende dar uma análise completa, sistemática das condições de asserção, talvez isso não seja possível aos seus olhos, assim, mas a gente pode indicar algumas coisas, né? Fica claro que, para que você possa afirmar alguma coisa, para que você afirme de uma maneira aceitável, razoável, correta, né? É preciso que você tenha sido cuidadoso ao afirmar, quer dizer, que você tenha seguido certos procedimentos que se espera que você tenha cumprido, né, ou realizado antes de fazer a sua afirmação. Você não faz a afirmação ao acaso, né? Você examina, você pensa, você investiga, né? E aí, no final, você então está em condições de afirmar, né? Mas aquilo que você afirma, em geral, quando você segue esses procedimentos, em geral, o que você afirma é verdadeiro, mas não necessariamente é verdadeiro, né? Quer dizer, você afirma algo, as pessoas vão reconhecer que você agiu com cuidado, de maneira racional, né? Não foi precipitado, né? Então, você não vai ser criticado por ter afirmado tal coisa, ao contrário, você pode ser elogiado, mas, eventualmente, aquilo que você afirma não é verdadeiro, né? Bom, é uma das condições do conhecimento que a crença seja verdadeira. Então, aqui a gente percebe que as condições de asserção nem sempre coincidem com as condições de conhecimento, embora muitas vezes possam coincidir, né? Possa coincidir, né? A ideia do Barry Stroud é de que a exigência mais fraca do Austin não expressa uma condição de conhecimento, mas somente uma condição de asserção, né? Em outras palavras, o que o Barry Stroud está sugerindo é que a análise das nossas práticas linguísticas não permite extrair uma conclusão filosófica, que entre os fatos descritos pelo Austin, fatos que o Barry Stroud está disposto a conceder, ele acha que a análise das práticas linguísticas, tal como feita pelo Austin, está muito bem feita, realmente ele descreve de maneira detalhada e adequada como a gente fala e descreve isso muito bem. O que ele está recusando é que desses fatos descritos pelo Austin se possa extrair a conclusão filosófica que o Austin deseja. Entre os fatos e a conclusão filosófica, há algo que talvez o Austin não tenha se dado conta, é que esse filósofo tradicional, isto é, o Descartes, o cético, ele tem uma certa concepção da relação entre a filosofia e a vida cotidiana, que para o Austin ela é mais direta. Para o Austin, dos fatos, ele pretende extrair diretamente certas conclusões filosóficas, ao passo que esse filósofo tradicional, Descartes,
o cético, né, eles pretendem que entre os fatos e as conclusões filosóficas há uma espécie de distanciamento que o Austin não percebe, ou do qual ele não se dá conta. Então, qual é a concepção da filosofia que tem esse filósofo tradicional que impede a conclusão do Austin e que, ao mesmo tempo, serve para fazer uma espécie de intermediação entre a nossa prática linguística e as nossas conclusões filosóficas, né? Eu vou ler aqui uma outra passagem para vocês, o começo do parágrafo 47, onde o Barry Stroud diz isso. Enfatizo aqui uma mera possibilidade, isto é, ele não está subscrevendo isso, né? Qual é a possibilidade? A de que uma determinada conclusão sobre o conhecimento poderia não ser verdadeira, mesmo se considerarmos os fatos sobre como falamos e como reagimos às falas do outro. Então, é o que eu falei até aqui, né? Dado os fatos analisados pelo Austin, pode não se seguir uma conclusão sobre o conhecimento, se temos ou não temos conhecimento, quais são as exigências que se faz para ter conhecimento, ou quais são as condições de conhecimento, né? Então, pode não ser, né? Ele põe em itálico até, poderia não ser verdadeira, né? Essa conclusão do Austin. Pois, a meu ver, agora vem então o argumento. Pois, a meu ver, os filósofos que investigaram o conhecimento à maneira de Descartes têm uma concepção da vida cotidiana e da fala cotidiana que se situa entre aqueles fatos sobre o uso e aquela conclusão sobre o conhecimento, né? Então, é preciso saber que concepção é essa que os filósofos têm da vida cotidiana e também um pouco da filosofia, né, da relação entre a filosofia e a vida cotidiana, tal que não se siga a conclusão que o Austin quer tirar dos fatos, né? E aqui eu acho que a ideia do Barry Stroud, né, é que o Descartes e o cético e os outros, eles concebem uma separação entre o teórico e o prático, que na vida cotidiana nós temos uma série de considerações práticas que orientam a maneira como a gente fala. Isso é, quando alguém diz que sabe alguma coisa, por exemplo, que eu sei que eu estou sentado aqui diante de um computador, né? Eu não preciso excluir a possibilidade de estar sonhando, porque, digamos assim, porque aquelas possibilidades que a gente exclui na vida cotidiana e que são determinadas pelo contexto são aquelas que interessam na prática, né? Não por um interesse puramente teórico. Dificilmente, na vida cotidiana, nós fazemos exigências que obedecem à teoria, ou às exigências teóricas que a gente faz, né? Talvez fique mais claro se eu der alguns exemplos. Por exemplo, se você está simplesmente conversando num bar, né? Se você sabe quando foi a Batalha de Hastings, né? Na Inglaterra, e alguém fala 1066, bom, a gente continua a conversa e ninguém vai verificar isso, né? Mas se você faz uma aposta e tem dinheiro envolvido, já não é só uma conversa para diversão, bom, você vai procurar um livro de história que te confirme a data, né? Então, conforme aquilo que está em jogo, você pode ser mais ou menos exigente. Você pode ter exigências mais fracas e exigências mais fortes, né? Se você está, por exemplo, num tribunal e você está julgando um assassinato, se uma determinada pessoa é culpada ou não de um tal crime, você vai investigar aquilo, as suas exigências vão ser muito mais fortes, né? Então, não basta uma pessoa testemunhar, você tem que ver se a pessoa estava em condições de testemunhar,
você vai verificar se certas coisas que ela alega são verdadeiras ou são falsas, você vai checar o álibi da pessoa, não vai. Em outras circunstâncias, onde a coisa é menos grave, uma pessoa te dá um testemunho e você está satisfeito com aquele testemunho que a pessoa falou. Você não vai investigar as coisas que ela disse. Então, de novo, dependendo do contexto, você pode ter exigências mais fracas e exigências mais fortes. Essa é a ideia que está por trás do filósofo tradicional, como Descartes, e o cético, né? Eles vão fazer uma espécie de separação entre uma investigação puramente teórica e essas exigências práticas que a gente faz na vida, que leva, se você tem tempo disponível, você vai investigar mais. Se você não tem tempo, né, você vai afirmar aquilo que você teve tempo de investigar para, né, você vai afirmar aquilo que você conseguiu, ou com base naquilo que você conseguiu investigar. Então, por exemplo, o fator tempo também é um negócio importante na prática, né? Ou os custos, né? Quer dizer, às vezes você até pode investigar mais, mas o custo é muito caro. Você tem que mandar para um laboratório, tem que pagar, entende? Você vai num médico e ele pede alguns exames, né? Mas alguns são muito caros e não são tão relevantes. Se você tem um monte de dinheiro, ou se o seguro paga, você faz. Mas se você tiver que pagar, aquela informação daqueles exames não são lá muito relevantes, o médico vai falar, então não precisa. E ele vai achar que você não tem a doença, porque... Entende? Então, as exigências da vida prática, elas obedecem inúmeras considerações, né? No entanto, quando a gente vai atribuir conhecimento, segundo Descartes, os céticos, né, na concepção desse filósofo tradicional, a relação, digamos assim, entre filosofia e vida cotidiana é que a vida cotidiana ela vai, para atribuir conhecimento, ela vai fazer simplesmente as exigências das condições de asserção, levando em conta essa multiplicidade de fatores, né? Então, não tem... Para que eu vou excluir agora que eu estou sonhando ou não, quando eu estou sentado aqui e tal? Entende? É muito difícil, envolve muita filosofia eu provar que eu não estou sonhando, digamos assim. Entende? Para a prática, isso é irrelevante. Então, a gente deixa de lado essa exigência, mas não porque ela não corresponda a uma condição do conhecimento. É apenas que, do ponto de vista prático, nós vamos deixar isso de lado, como a gente deixa de lado um monte de outras coisas, né? Agora, se eu estou num contexto filosófico, né? Se eu estou fazendo uma investigação filosófica, né? Eu embarquei nesse projeto filosófico de avaliar todas as minhas crenças a um só tempo, então, para ter conhecimentos, é uma exigência, uma condição do conhecimento que eu exclua a possibilidade de estar sonhando, né? O Descartes diz isso explicitamente na primeira meditação, né? Lá, num certo momento, ele fala, porque aqui não se trata de agir, mas somente de conhecer, né? Então, é essa separação que o Austin parece desconhecer, né? Depois ele vai dar um exemplo clássico do identificador de aviões, nos parágrafos 55 a 58, onde ele vai deixar bem claro essa distinção entre as condições de asserção e as condições de conhecimento, né? Eu acho que isso aqui é bastante fácil de entender, o exemplo eu acho que é muito bom, justamente por isso, né? E eu vou simplesmente deixar de lado, não vou comentar isso aqui, eu só vou fazer um último comentário antes, ou dois últimos comentários antes de encerrar, porque assim eu termino as aulas sobre o Austin para seguir adiante, não ficar tudo muito longo demais, né? Mas a primeira coisa que eu queria notar é que nessa separação entre a filosofia e a vida cotidiana, a gente já viu, eu já comentei, a filosofia começa com uma avaliação das nossas crenças cotidianas e termina dizendo que a gente não sabe nada, né? De alguma maneira, a filosofia se opõe à vida cotidiana.
E, de outro lado, o que o Austin faz é, nessa oposição entre a filosofia e a vida cotidiana, mostrar que a vida cotidiana é capaz de responder ao filósofo tradicional, ao Descartes e ao cético, né? Nesse enfrentamento, né? Ele se posiciona do lado da vida cotidiana, achando que ela tem recursos suficientes para rejeitar certas posições filosóficas. A resposta do Barry Stroud é que, mesmo concedendo tudo o que o Austin diz sobre os fatos e as práticas linguísticas, ele não é capaz de extrair conclusões filosóficas, pelo menos não as conclusões filosóficas que ele gostaria, né? Mas, de alguma maneira, a filosofia se distancia da vida cotidiana. Há uma separação entre, de um lado, a vida cotidiana e, de outro lado, a filosofia. Essa separação, esse distanciamento vai se aprofundar no capítulo 3 sobre o humor, né? Que será objeto das próximas aulas, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção um pouco é como a filosofia vai se desprendendo progressivamente da vida cotidiana, e é isso que vai aparecer nos parágrafos 62 a 68, né? Mas, de qualquer maneira, embora exista esse distanciamento, não vamos perder de vista alguns ganhos positivos dessa análise. Primeiro, a distinção entre condições de asserção e as condições de conhecimento, né? Que com frequência se misturam, ou, digamos assim, quando você cumpre as condições de asserção, com frequência você também cumpre as condições de conhecimento, mas isso não é necessário. Nem sempre elas coincidem, elas podem ser diferentes, né? E, em segundo lugar, se o Descartes tiver razão, né, essa concepção do conhecimento com a exigência mais forte, né, isto é, que as condições de conhecimento são mais fortes e diferentes das condições de asserção, a ideia é de que essa concepção do conhecimento, com as suas exigências, por exemplo, com a exigência mais forte de excluir a possibilidade de estar sonhando, ela opera já na vida cotidiana, não é uma invenção ou uma imposição de filósofo, é algo que está presente na vida cotidiana. E outra coisa que é objeto de uma longa reflexão do Barry Stroud, não muito profunda, porque ele até reconhece que é difícil ir, né? Que além dessa, digamos assim, além de estar presente na vida cotidiana, essa concepção do conhecimento com as suas exigências fortes de conhecimento, há uma ideia de realidade objetiva ou de um mundo independente ou de uma realidade independente que está presente na vida cotidiana e que, no fundo, está por trás dessa distinção entre as condições de asserção e as condições de conhecimento, porque, como eu falei, as condições de asserção não necessariamente implicam a verdade da crença, daquilo que se afirma, né? Então, a pessoa pode afirmar algo sobre o mundo, estar muito bem justificado sobre aquilo que ela afirma a respeito do mundo, ter procedido de maneira muito cautelosa, muito racional, né? E ser elogiada por isso, e, no entanto, a sua crença se revelar falsa, porque a crença vai ser verdadeira ou falsa em função de como o mundo é, né? Quer dizer, se o mundo é de um jeito e ele diz que é de outro, por mais que a afirmação dele de que o mundo é de outro foi muito bem fundamentada, está bem justificada, bom, a crença sendo falsa, não haverá conhecimento. Então, essa ideia de uma realidade independente, né, de um mundo objetivo, é fundamental para a gente entender o conhecimento que a gente busca, né? E, de alguma maneira, eu acho que assim a questão que o Barry Stroud levanta é quando o filósofo faz a exigência, né, de que nós devamos conhecer essa realidade independente, o filósofo tradicional ele está trabalhando com a ideia comum
de uma realidade independente. Por exemplo, todos nós sabemos que se a Terra explodir e os seres humanos desaparecerem, tirando o mundo que vai desaparecer, o resto do universo continua tal e qual, né? Então, a gente tem uma ideia de realidade independente, quer dizer que o mundo existe independente de ter seres humanos ou não, de como a gente concebe o mundo, vê o mundo, percebe o mundo, né? Assim como o mundo existia antes, já existia antes de nós, seres humanos, surgirmos como espécie, tá certo? Então, os filósofos trabalham com uma ideia de realidade independente de um mundo, né? Independente de nós. A questão é saber se, quando eles falam do conhecimento de uma realidade independente, eles ainda continuam com essa noção comum, ou se, de alguma maneira, os filósofos elaboram uma noção mais complexa, mais sofisticada e mais obscura mesmo de entender o que seria essa realidade independente que os filósofos querem conhecer, né? Mas, de qualquer maneira, é fundamental aqui saber que, no projeto filosófico de conhecimento, opera uma noção que vem da vida cotidiana, que é essa noção de uma realidade independente que, de alguma maneira, é reelaborada pelos filósofos. Bom, já falei um monte, essa aula ficou longa, eu vou encerrar aqui o Austin e, na próxima, nós vamos discutir o capítulo 3 sobre o humor.